também temos o método B7. O que é o método B7? Ele chegou e ele vai se apresentar. Prazer, ele fala. E você pergunta, prazer, como que você é? Bom, eu consisto em executar 2 exercícios para o mesmo grupo muscular, de forma consecutiva e sem descanso. De forma consecutiva e sem descanso. Aí você pode falar, peraí, isso é bem parecido com o pré-exaustão. O B7 vai falar, só que no pré-exaustão você ficou preocupado em que no primeiro exercício teria que ser uniarticular e no segundo exercício biarticular. Para quê? Porque você quis que a ênfase naquele segmento, naquele músculo, na verdade não é só um músculo, né? Quando eu faço supino não é só peitoral. Pô, é deltoide anterior, é deltoide medial, é tríceps, é ancona, é peitoral maior, entendeu? Então assim, mas para você poder entender, quando você fez, ó o B7 falando, quando você fez uniarticular, você deu ênfase no peitoral e depois fez um biarticular, porque o peitoral estava fadigado e agora você quis que músculos atuassem para poder contribuir na continuação do movimento. Então, por você fez o crucifixo, saiu do crucifixo e fez o supino com halteres. Você não precisa ter preocupação, o B7 falando. Você pode fazer biarticular, biarticular. Biarticular, biarticular. Exemplo, puxador aberto na frente, puxador aberto na frente. Em seguida, remada fechada. Remada fechada. Ou, exemplo, agachamento livre, sai e já vai e faz o leg press. Qual que é a intenção aqui desse método? A intenção desse método é justamente fazer aquilo que eu falei para vocês. Porque, gente, é a somatória disso com isso, gera o maior estresse fisiológico. Então, isso, somado a isso, dá o quê? O sofrimento para o organismo. Então, a tensão, o que é tensão mesmo? Exigência para o músculo. E o tempo sob tensão, então ficar um tempo alto sob essa exigência, gera um estresse fisiológico. Gera o quê? Em outras palavras, sofrimento. Gera, então, o sofrimento. E esse sofrimento sendo colocado 2 vezes por semana, que seu aluno personal vai fazer, 3 vezes por semana, que seu aluno vai fazer, 5 vezes por semana, todos os dias, vai impactar depois de um tempo na adaptação que você quer. E qual que você quer? Hipertrofia muscular. Hipertrofia muscular. Então, por isso que você tem que manipular isso daqui. Porque a tensão e o tempo de tensão vai gerar o estresse, maior estresse fisiológico. E a vivência desse estresse fisiológico vai impactar na atividade das vias moleculares da hipertrofia. Volte para você ver as vias moleculares da hipertrofia que eu abordo. Por quê? Porque essas atividades, essas vias, quanto mais a magnitude ser alta de ativação dessas vias, maior vai ser a resposta de hipertrofia. O método B7, ele vem também para manter a tensão e o tempo sob tensão alto para aquele mesmo segmento. Rafael, o que é melhor, pré-exaustão ou B7? Não tem o melhor, tem os dois se juntando, unindo, porque ambos são métodos que oferecem alto estresse fisiológico. Então você pode agora trabalhar com ambos na sua estrutura. Com seu aluno iniciante, jamais. Pelo menos intermediário, mas não tão no começo. Não é o cara que saiu do iniciante para... Rafael, como que eu posso saber na minha prática se meu aluno já é intermediário? Como que você avalia? Você, Rafael, como você avalia? Porque tem estudos que avaliam pelo tempo. Mais de X meses é intermediário, mais de X meses é avançado. Eu não gosto desse tipo de variação. Sabe por quê? Porque eu posso ter aluno treinando 6 meses e ele ser iniciante.
Ou treinando há 2 anos e ser intermediário, como que você avalia? Primeiramente, para o cara sair do iniciante para o intermediário, na minha visão, ele tem que ter aprendizagem motora. O período do aluno iniciante não é a busca em si das adaptações, não é onde eu ganho o jogo. O período do aluno iniciante não é onde eu ganho o jogo, ou seja, não é onde que eu vou em busca mesmo das adaptações fisiológicas. É a preparação para eu colocar maior sofrimento no organismo dele. É o médico que sabe que vai curar o cara que tem câncer fazendo a quimioterapia com intensidade. Mas ele quer preparar essa pessoa para a quimioterapia com intensidade, inclusive do aspecto emocional, de saber que a pele vai mudar, que vai cair cabelo, que não vai ser que... É a mesma coisa, eu vou preparar esse meu aluno que tem 200 anos, não importa. Gente, o que eu estou falando aqui serve para o cara que é cardiopata gravíssimo e para o cara que é fisiculturista. Eu volto a repetir, essa realidade serve para ambos. Ambos. Se você está trabalhando com um cardiopata grave, Rafael, mas meu aluno ele é idoso, ele pode ter 300 anos de idade, 1000 anos de idade, ele não tem joelho, ele pode não ter 2 joelhos, ele tem a cardiopata, ele pode não ter coração, serve para ele também. Ele vai ter que ter momento que vai ter maior estresse fisiológico, senão não vai ter adaptações, senão ele vai morrer mesmo. Não se esqueça disso. Se o cara tá para morrer, ele tá para morrer. Olha o exemplo que eu tô dando, ele tá para morrer. Se ele tiver condições de treinar, treine ele, porque talvez a morte dele não vai ser mais amanhã, vai ser depois de amanhã. Isso é muito sério. Então, não precisa já ter dúvida. Rafael, mas meu aluno ele é idoso. O seu aluno pode ser idoso, acamado, cardiopata, sem perna, sem joelho, sem coração, tá para morrer. Ele vai ter que ter maior estresse fisiológico. Se você não colocar estresse fisiológico para ele, as adaptações não serão conquistadas. Porque você não pode esquecer que toda adaptação, ou seja, toda mudança no organismo, advém de um estresse. O corpo se modifica para que aquilo que estava sendo colocado não seja mais sofrimento. Então ele muda para agora ter mais condições de responder a isso daqui. Então o seu aluno cardiopata, ele vai ter que período de iniciante para agora você prepará-lo para poder vivenciar o período em que você vai atrás das adaptações fisiológicas. Fisiculturista, o cara quer ser fisiculturista também, quando ele era iniciante, ele vai ter que ter essa resposta fisiológica. Como que você avalia se o cara vai sair do iniciante para o intermediário? Se agora ele saiu do iniciante para o intermediário, primeiro aspecto que eu conto muito, a aprendizagem motora. Ele sabe fazer o exercício? Ele sabe fazer, porque não adianta na hora que eu for fazer bisete com ele, na hora que eu for fazer trisete, drop set, não adianta ele agora ficar fadigado e perder controle do movimento ou não ter condições. Eu quero que ele saia do leg press ou do agachamento e faça leg press. O cara tem mal condições de controlar o exercício leg press. Então, o agachamento, o cara está trabalhando tudo quase que menos o quadril, você sente dor na lombar, sente dor aqui, por quê? Porque o movimento está incorreto. Então, primeira análise, você olha e você fala, esse cara agora sabe fazer exercício. É claro que se você aumentar o peso, o exercício vai ficando, a execução, conforme vai chegar na fadiga, fica modificada, seja para quem é sedentário ou para quem é atleta. O cara que é atleta e está chegando próximo da fadiga, começa a alterar padrão de movimento. Então não é essa a perspectiva que eu estou falando. Eu estou falando, você olha para o cara e ele sabe fazer o exercício. Ele sabe fazer o puxador. Ele sabe fazer o supino reto. Ele sabe fazer o agachamento. Ele sabe fazer o leg press. Você não precisa mais ficar corrigindo o tempo todo. Olha o joelho, olha a lombar, olha... Não. Se você tem que fazer o tempo todo isso, ele é iniciante. Não mude ele para intermediário. Então, primeiro aspecto, a aprendizagem motora. Segundo aspecto, esse cara já tem que ter condições de pelo menos quase e até já chegar na falha concêntrica. Não em todas as séries, não em todos os exercícios, mas ele já tem que ter condições disso. Por quê? Porque senão eu vou modificá-lo para um período
de treinamento, que vai ser de intermediário, em que ele não tem condições de vivenciar um maior estresse fisiológico, porque ele mal chega na falha concêntrica. Então, a aprendizagem motora para mim é um aspecto importante. Segundo aspecto, é ele ter condições já de chegar na falha concêntrica, ou muito próximo, tipo 1, 2 para chegar na falha concêntrica. Não, ele sempre para antes. É o cara que está fazendo supino reto, é a minha aluna que está fazendo supino reto, e ela, ai, deu. Você sabe, esse deu, ela enganou. Está longe da falha concêntrica. Então, se ele já chega faltando 1, 2 no máximo para a falha concêntrica, show de bola. Essa pessoa com aprendizagem motora já chegando 1, 2 ou até na falha concêntrica, ela já pode agora passar para o período do treinamento que ela agora é considerada intermediária. Vai ter que ter maior estresse fisiológico.